crepúsculo tingia o céu de tons púrpura e cinza, quando Clara ouviu o gemido fraco na soleira de sua porta. Ali, entre a poeira fria da fronteira, jazia um homem, um guerreiro apache, ensanguentado e exausto, seus olhos faiscando, com uma mistura de dor e desespero. A luta pela vida estava estampada em cada suspiro trêmulo, enquanto a noite se fechava como um manto silencioso e ameaçador. Clara soube, naquele instante, que seu destino acabara de se entrelaçar irrevogavelmente ao dele. A fazenda de Clara repousava isolada no deserto agreste, onde o vento murmurava segredos esquecidos e o silêncio espesso parecia devorar até o mais tênue sopro de esperança. A terra seca rachava os dedos envelhecidos das árvores tortas e a poeira avermelhada se assentava sobre cada pedra solitária. O sol se pondo deixava um fio cortante, quebrado apenas pelo latido distante de um cão e pelo farfalhar lento das folhas secas, compondo uma melodia melancólica de abandono e resistência. Clara, marcada por anos de solitude e dor, carregava na alma a sombra da perda. Viúva desde o último inverno rigoroso, viu seu mundo diminuir ao tamanho daquelas terras esquecidas, onde a vida desafiava a morte todos os dias. Seu corpo esbelto escondia uma força forjada no aço dos dias duros, e seus olhos, embora cansados, refletiam a intensidade de uma mulher que sobreviveu ao pior, remendando sua rotina entre trabalhos e silêncios. Ao reconhecer o guerreiro Apache, um estranho estrangeiro em sua fronteira, sentiu uma mistura amarga de medo, curiosidade e uma conivência profunda que não sabia explicar. O momento decisivo rasgou a hesitação como um jorro de água fria. Clara, sentindo pulsar em seu peito um senso de justiça tão antigo quanto o deserto, escolheu abrigá-lo. Com mãos firmes, mas cuidadosas, levantou o homem caído e o carregou para dentro do estreito abrigo que chamava de lar. Sabia bem que aquele gesto poderia significar o chamado para um conflito inevitável, ameaçando tudo o que restava de sua segurança. Mas a compaixão lhe roubava qualquer escolha, e o silêncio daquela noite borrava as fronteiras entre inimigos e vítimas. Dentro da casa, a tensão era palpável. O guerreiro, ferido e desconfiado, desviava o olhar, seus músculos ainda tensos em alerta, como se qualquer gesto pudesse provocar a ruína. Clara, por sua vez, lutava contra a inquietação que fazia seu coração acelerar, estudando cada reação dele, medindo a distância entre caridade e perigo. As paredes estreitas testemunhavam um duelo silencioso de olhares e gestos contidos, onde confiança e receio se entrelaçavam em uma dança delicada e incerta. O perigo pulsava no ar, invisível, mas esmagador. De repente, o som cortante e repetido de tambores ecoou à distância, rompendo o silêncio noturno. Vociferações carregadas de ira e determinação ressoavam entre as pedras e as árvores. Uma patrulha Apache caçava o guerreiro ferido e se aproximava rápido, como uma sombra prestes a engolir o refúgio precário de Clara. O coração dela disparou, o corpo se enrijeceu, e a decisão tomada desdobrava-se numa ameaça iminente que tingia o ar com adrenalina e terror. O futuro, naquele momento, se raciocinava no compasso dos tambores. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes
que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A noite, antes tão silente, agora se fazia um manto de inquietação. Clara, os dedos ainda trêmulos pelo esforço de mantê-lo vivo, observava o guerreiro Apache que repousava em um canto escondido da sala modesta. O fogo no pequeno fogão projetava sombras dançantes nas paredes, e a respiração dele era um tropeço irregular, como se o corpo lutasse para recuperar o que a brutalidade da violência lhe havia surrupiado. Ela passou a mão suavemente sobre o suor em sua testa, sentindo o peso daquele cuidado que carregava, tanto uma carga quanto um pacto silencioso. Com um desconhecido. Ele se chamava Nail. Ainda não falara, mas o olhar guardava uma chama inquieta, uma desconfiança tão densa quanto o pó do deserto que o cercava. Clara percebeu que o silêncio entre eles era um campo minado, onde palavras, antes de serem ditas, precisavam vencer o teste da prudência e medo. Não era apenas a vulnerabilidade que os separava, mas também o desconhecimento das histórias que cada um trazia gravadas na alma. Durante horas, retirou pedaços de pano e, com a água menos suja que pôde encontrar, limpou as feridas profundas. Cada toque um desafio, cada cuidado um gesto de humanidade ousada. Ela sentia o peso do tempo suspenso, a ameaça invisível que ronda. Quem acolhe um inimigo ou um exilado? O rosto rude do guerreiro franzia-se ao tentar conter a dor, e aos poucos uma imagem dele começou a se esboçar. Um homem marcado pela guerra, pelos códigos rígidos dos seus, e agora por uma decisão que o tornava um pária. Ao se erguer com esforço, seu olhar deslizou até a pequena janela da sala. Lá fora o vento carregava aromas e sons que Clara não podia ignorar. Vestígios deixados no rastro da patrulha Apache começavam a se insinuar pela terra seca e pelas rochas da propriedade. Pegadas amontoadas na areia, um galho quebrado onde antes havia repouso. O fogo distante de uma fogueira que dançava nas sombras da noite. O peito dela apertou. A promessa silenciosa daquele perigo aumentava o frio que a varria desde os ossos. Nail deu um leve resmungo, quando a porta rangeu discretamente sob um sopro de vento. Clara segurou a respiração. Os olhos do guerreiro encontraram os dela, cheios de um misto de dúvida e alerta. Em gestos lentos, inclinou-se para pegar um pedaço de madeira para apoiar a perna ferida, enquanto sua respiração se tornava mais firme, marcada pela sobrevivência. A inquietação fora palpável quando Nail, quase em silêncio, murmurou palavras em sua língua nativa. Ela não compreendia o significado, mas sentiu, na cadência áspera, um aviso velado. O perigo não era distante. Clara, ainda mantendo a postura rígida da proteção, assentiu apenas com um gesto lento da cabeça, buscando transmitir confiança sem quebrar o delicado equilíbrio que os mantia vivos naquele abrigo improvisado. Durante o dia que se seguiu, os minutos foram analógicos e tensos. A imensidão do deserto lá fora parecia uma espectadora muda, indiferente à luta invisível que acontecia entre aquelas paredes de madeira. Nail, que antes evitava o contato, começou a corresponder aos gestos de Clara. Pequenos acenos, um olhar menos afiado, até um leve sorriso contido quando ela insistia em fornecer alimento, mesmo sabendo das diferenças que os separavam. Mas o isolamento não significava segurança. O silêncio da manhã foi quebrado pela presença indesejada, rastros frescos na entrada da
propriedade indicavam que a patrulha Apache se aproximava. Clara os viu primeiro, no derradeiro signo das sombras cedendo ao sol. Pegadas claras, redesenhos no solo evitando capim e pedras, rastros que contavam uma história de caçada e determinação implacável. Ela sentiu o peso da responsabilidade crescendo, esmagador, como o sol que se intensificava lá fora. A decisão de acolher Nail, tomada por um coração movido pela compaixão, agora se tornava uma aposta arriscada que poderia lhe custar tudo. Não havia volta. O passado de violência e segredos não permitiria que fossem invisíveis por muito mais tempo. Na tarde que arrastava seus lamentos no ar quente, sinais mais evidentes da invasão começaram a se mostrar. Clara escutava o distanciado martelar de pés no solo, pausado e calculado, mas com a ameaça de crescer em tempestade. Nail, apesar da dor que marcava cada fio de seu corpo, moveu-se com alerta, seus olhos afiados como o aço que ainda carimbava sua origem guerreira. Ele sabia que não era apenas sua vida que dependia daquela proteção. O equilíbrio de um mundo entrelaçado por tradições e fúrias ancestrais oscilava naquele instante. O homem Apache ergueu a mão, um pedido silencioso de calma, enquanto Clara, apertando o punho contra o peito, sussurrava para si mesma a oração das mãos vazias, que a coragem seria maior do que o terror iminente. Juntos, observavam o horizonte onde o sol se punha, em chamas de fogo e sangue. E foi então que os ecos de passos firmes e vozes ríspidas romperam a quietude. Era a patrulha, liderada por um caçador Apache, feroz, impiedoso, uma presença capaz de dissolver esperanças. Seus olhos fixaram-se na propriedade com a certeza de um predador que sabe onde está sua presa. O aviso do líder chegou não em palavras, mas numa atitude, um pendão erguido, um gesto desafiador que cortava o ar como um trovão distante, enviado para selar a sentença. Clara sentiu-se presa entre a necessidade de proteger Nail e o medo que ameaçava devorar sua fortaleza interior. O tempo parecia um fio esticado, prestes a romper, e assim, no entardecer, tingido de vermelho e silêncio cortante, a ameaça dos guerreiros Apache caía sobre a fazenda como uma sombra inevitável, deixando claro que a próxima tempestade de aço estava prestes a começar. A fumaça tênue que escapava pela redução da chaminé dançava com o ar rarefeito da madrugada, enquanto o frio se infiltrava pelas frestas da velha casa de madeira. Nail, ainda frágil pela emboscada que lhe dilacerara o corpo, transferia palavras pouco audíveis. Sua voz rouca, carregada do peso de tradições e segredos. Clara ficou sentada próxima, seu olhar perscrutando o semblante cansado do guerreiro Apache, buscando entender além das palavras entrecortadas. Com a respiração interrompida pelo esforço, ele revelou um fragmento da trama que o afastara. De sua tribo, um questionamento fatal. As antigas regras, tantas vezes gravadas no sangue e nas histórias, condenavam com rigor quem ousasse estender a mão a estranhos, em especial aos colonos brancos. Nail mostrava-se um homem dividido, preso entre a lealdade a um código de honra implacável e a urgência silenciosa da misericórdia. Ele sussurrou, quase como um pedido velado, que sua escolha por ajudar os outros, mesmo não pertencendo à sua tribo, o tornara alvo da ira dos próprios guerreiros Apache. Clara apertou os lábios. Sentiu a sombra
que sua decisão projetava sobre os limites frágeis daquela terra, agora rompida pela fissura da desconfiança. Cada gesto de ajuda, antes ato isolado de compaixão, tornava-se um risco calculado que ameaçava rasgar o delicado equilíbrio na fronteira selvagem. O arrepio do vento parecia um presságio cruel, cruzando novamente as tábuas da casa e trazendo o sussurro distante da vingança. No silêncio tenso, as palavras não ditas ecoavam mais alto do que qualquer grito. Clara percebeu que aos poucos, Nahil abria os portões da sua alma com uma confiança tímida, desvelando uma visão diferente da guerra. Não apenas o conflito com os brancos, mas o tormento interno da tribo, onde a rigidez da tradição se tornava prisão e condenação. Seus olhos refletiam o peso da solidão, a dor da escolha que o levara a fugir de seus irmãos. Foi quando o som furtivo do vento mudou. Carregou consigo o odor característico da terra revolvida, de folhas secas esmagadas em passos apressados. Clara se aproximou da janela. Os olhos se estreitaram para distinguir as sombras que se moviam pela propriedade. Um mensageiro apache, vestido com a pelagem de um lobo e portando um fino arco, estava ali, seu semblante marcado pela determinação dura e inevitável. O silêncio caiu como um pano pesado na sala quando o homem entrou, portando nas mãos um pergaminho enrolado, expressão grave como se conduzir à morte fosse tarefa trivial. Ele se aproximou, estendeu o rolo e falou com uma voz firme, carregada da urgência de um decreto ancestral. O ultimato foi proferido. Nahil deveria ser entregue à tribo para julgamento. A recusa traria a ira inexorável dos guerreiros, uma tempestade de aço e sangue contra a fazenda solitária. Clara tomou o papiro com mãos trêmulas, lendo não apenas letras, mas a sentença que selava o destino daquele refúgio. A realidade se dissolvia em uma sombra ainda mais espessa. Seus pensamentos giravam em espiral. Proteger um homem ferido, abrir a porta para o inimigo, ou deixar o guerreiro à mercê de uma punição fatal, o sentido de justiça que a impulsionara agora se transmutava em uma cadeia de medo e incerteza. Nahil, ouvindo a ameaça, fechou os olhos pesado pelo cansaço e pela dor. Por um instante, sua máscara de guerreiro endurecido caiu, revelando um homem vulnerável, não apenas pelas feridas no corpo, mas pela escolha cruel de uma vida que não lhe dava espaço para paz. Ele sussurrou, quase inaudível, que a guerra dentro da tribo era mais devastadora que qualquer inimigo externo, e que o rígido código ameaçava engolir tudo o que ele ainda amava. Clara, guiada por uma coragem silenciosa que nasceu do desespero, decidiu não se curvar ao medo. Os olhos dela encontraram os dele, e naquele momento estabeleceu-se um pacto não dito. Ela o protegeria ao fim, mesmo contra o próprio mundo. Naquele instante, a madeira da porta rangeu, e os passos firmes do guerreiro que liderava a caçada foram ouvidos-se aproximar. A ameaça tornava-se palpável, um vulto sombrio contra a penumbra da manhã que brotava. A fazenda, antes refúgio, agora parecia um castelo assolado, prestes a ser invadido por forças que não perdoam misericórdia. Sem perder tempo, Clara começou a rasgar pedaços do velho cobertor, reforçando as janelas. Nahil, mesmo cambaleante, levantou-se com determinação e inspecionou o entorno, suas mãos ainda firmes, embora marcadas pelo sangue. Ele ensinou a Clara a escutar o deserto, distinguir os sinais do vento, o som dos cavalos distantes, o estalar da madeira sob pisadas sorrateiras.
Juntos, criaram um plano frágil de defesa, feito com a urgência de quem sabe que cada segundo pode ser o último. Uma cumplicidade silenciosa cresceu, forjada no medo e na esperança de que a humanidade ainda pudesse transcender os limites da tradição. Lá fora, entre as sombras alongadas dos primeiros raios de sol, silhuetas se moviam, espreitando o perímetro. Guerreiros Apache, marcados pela fúria e pelo dever, cercavam a propriedade. O confronto parecia inevitável e a luta impiedosa. O ar ficou denso, carregado de antecipação e medo, enquanto o silêncio era quebrado apenas pelo pulsar dos corações em guerra. O tempo, breve e cruel, avançava para o momento em que tudo seria decidido. No alto de uma colina próxima, um mensageiro elevou a voz em um cântico distante, o eco do chamado que selaria o destino da viúva e do guerreiro. O ultimato estava lançado. Clara olhou para as tábuas da velha janela que tremiam ao vento cortante do deserto. As primeiras luzes da madrugada mal riscavam o céu, e no silêncio pesado, cada estalo parecia gritar a ameaça que se aproximava. A respiração dela se misturava ao sussurro agudo das árvores secas, enquanto os olhos atentos varriam a linha tênue entre o escuro e as sombras doces da névoa matinal. A casa, sua fortaleza solitária, parecia menor diante do peso do inescapável. Com as mãos firmes, rasgava o cobertor surrado. Cada farrapo era uma proteção improvisada, uma trégua contra o perigo iminente que rondava suas tábuas gastas. O pano, áspero e frio, se estendia contra as janelas e portas, buscando impedir que qualquer olhar curioso ou lanças traiçoeiras consumissem o frágil abrigo onde repousava Nail. Ele, embora exausto e marcado pela dor, levantava-se com um esforço hercúleo. A perna lesionada doía em cada movimento, como se o próprio corpo protestasse contra a necessidade. Mas ali estava, resistente, com olhos chamando Clara ao entendimento sem precisar de palavras. Era ele quem ensinava a ela agora. O guerreiro, ainda preso aos códigos do deserto, que confiava seu saber às mãos delicadas mas determinadas daquela mulher. Escute, murmurou, voz trêmula, palavras em sua língua de sons quebrados e firmes, enquanto apontava para as frestas da porta. Ensinava o ritmo do vento, a direção dos sons abafados que apenas um ouvido treinado reconheceria como alerta. Clara assimilava, corpo e mente alinhados ao pulso da terra seca que os rodeava. Eles mapearam os pontos cegos, observaram os barulhos quase inaudíveis, o ranger da madeira velha, o farfalhar sutil das folhas esmagadas sorrateiramente. O deserto, ante silêncio benevolente, transformava-se num vigia atento. Cada instante tornava-se extensão do medo bruto que os unia, apesar da fragilidade evidente de Nail. A cumplicidade crescia silenciosa. Em pequenos gestos, na troca de olhares rápidos e respirações compartilhadas, um pacto invisível era forjado. Naquele espaço exíguo, entre as paredes gastas, esticavam-se os laços tênues de esperança, tão frágeis quanto a paz que buscavam manter, mas não havia sossego que durasse. Lá, fora, na penumbra que se afinava contra o grande deserto, sombras se multiplicavam. Guerreiros Apache, implacáveis e decididos, preenchiam a noite de demarcações silenciosas. Seus passos firmes e calculados ecoavam nos arredores, como uma promessa de tormenta. Clara sentiu o peso da respiração cansada de Nail ao seu lado, um pulsar que contava histórias de batalhas internas e lealdades partidas. Ele ajeitou uma faca desgastada à cintura, um presente da terra que cultivara sua vontade de sobreviver, embora a perna teimasse em negar o equilíbrio.
O guerreiro apontou discretamente para a colina próxima, onde o terreno se elevava e oferecia um posto de observação. Ambos sabiam que um ataque surpresa não seria anunciado. A estratégia seria a furtividade, a força da emboscada. E Clara, com as mãos firmes, preparava a casa para a tempestade que se abatia sobre eles. De repente, um ligeiro estalo na porta da frente cortou o ar. O coração de Clara saltou como um cavalo selvagem. Ela agarrou um pedaço de madeira, posicionando-o com cuidado contra a trava da porta, enquanto seus dedos traçavam o contorno daqueles sons, tentando adivinhar quantos eram, quão próximos vinham. Nahil, apesar da dor, levantou-se e foi até a única janela que restava aberta, disfarçada pelas sombras. Seus olhos de águia captavam o menor movimento. Pequenos vultos passando entre as pedras, a dança curta das sombras, a flecha pronta em uma mão firme. O silêncio deles era tão tenso que quase podia ser cortado com a lâmina que brilhava nas suas próprias mãos. Não há espaço para erro, sussurrou Nahil para Clara. Cada palavra uma promessa gravada na noite. Ele a encarou, a face marcada pela batalha, mas com uma determinação que deixava claro que não desistiria fácil. Ela viu o medo, impalpável mas real, nos olhos dele, e também a coragem, silenciosa como a terra seca que o sustentava. A proteção que ele oferecia não vinha só de armas ou artifícios, mas daquela ligação dolorosa e honesta que dividiam, como dois corações lançados no meio da tormenta. Algumas horas antes do amanhecer, quando o véu da noite ainda cobria o céu, os primeiros batuques das lanças contra a pedra soaram como um trovão distante. Guerreiros Apache avançavam, estendendo-se pela planície em um rosário de sombras avançantes, como se a terra cobrasse sanguinariamente seu tributo. No interior da casa, Clara e Nahil se prepararam para o inevitável. As armas toscas, o arranjo precário das defesas, a respiração acumulada em silêncio, tudo convergia para aquela explosão iminente. Do lado de fora, os vultos se aproximavam sorrateiros, quase invisíveis, tecendo o cerco com calma cortante. E no coração daquela madrugada silenciosa, o alvorecer ameaçava surgir não como promessa de vida, mas como a sirene fria do confronto. O ataque surpresa começava antes do amanhecer, lançando sobre a fazenda um presságio de fogo, aço e destino. A fumaça da fogueira morria no ar frio da madrugada, e o silêncio ao redor da fazenda carregava um peso tão denso que parecia sufocar o próprio ar. Clara e Nahil ainda se recuperavam dos golpes do ataque súbito. O corpo do guerreiro Apache pulsava com a dor vibrante das feridas abertas, mas a faísca inquebrável de sua determinação permanecia firme. Os primeiros vestígios da violência haviam sido repelidos. Porém, o rastro de inquietação não diminuía. Um pressentimento escuro brincava nas sombras dançantes do fogo. Clara varria o terreno com olhos atentos, a respiração entrecortada pelas lembranças do confronto. 7 homens aproximaram-se às sombras, movendo-se com a precisão calculada. De caçadores abutres. O som dos passos ainda ecoava no seu peito, como mantras insistentes que anunciavam que aquela batalha não fora senão o prelúdio. Não era apenas o ódio da patrulha que pesava contra eles. Um conflito mais profundo corria silencioso sob a pele da tribo Apache, facções inflamadas por ressentimentos antigos e pela rigidez das regras ancestrais. Nahil, marcado pela ferida da traição e da dúvida,
não era apenas um fugitivo. Ele era uma peça-chave numa disputa interna que ameaçava consumir tudo ao seu redor. A tensão comprimida entre eles se alargou quando, através da poeira tênue da manhã, surgiu uma figura referida ao vento. Maia, uma mulher apache cujo olhar questionava a fúria dos guerreiros e a cegueira da vingança. Ela caminhava com passos seguros, apesar da dureza da estrada e do odor áspero da guerra no ar. O rosto dela, delicado mas firme, revelou-se contrastante à brutalidade do cenário, como se carregasse no peito uma resistência à tempestade que se forjava. "Vocês não estão sozinhos", disse Maia ao alcançar a porta entreaberta da casa, a voz baixa, porém decidida. "Se o refúgio de vocês cair, não haverá perdão. Mas há uma chance, uma aliança que poucos ousam buscar." Clara, buscando no olhar da mulher algo além do medo, assentiu silenciosamente, sentindo-se arrastada para um plano audacioso que desafiava todo o receio. Maia falava de união, não pela fraqueza, mas pela força do entendimento, um gesto proibido e exigente perante a luta implacável pela sobrevivência. Entre palavras sussurradas e olhares trocados, Maia revelou o movimento lento e implacável de um grupo armado, aquele de guerrilheiros ferrenhos da própria tribo, que se preparava para a incursão final contra o refúgio de Clara e Nael. Eles não se limitariam a caçá-los, pretendiam esmagar qualquer esperança de resistência. "Eles vêm na escuridão da noite, rápidos e silenciosos", avisou Maia, sua voz carregando a urgência dos ventos que varriam a terra seca. "Devemos agir antes que sejam sombras demais para enfrentarmos." A viúva mostrou-se disposta, apesar do medo que se soltava em pequenas ondas pelo corpo. Não mais era apenas a proteção de um homem ferido. Era a defesa do pouco que restava de paz, da honra que teimava em resistir às promessas de sangue e vingança. Nael, ainda abatido, conseguiu se erguer com esforço e determinar um plano frio e tático, guiado pela sabedoria silenciosa dos desertos que o moldaram. Maia falou de posições, de rebuscadas passagens entre as pedras, das fraquezas do inimigo e das estratégias que poderiam virar o jogo. Um pequeno cerco, fincado na esperança, começava a se desenrolar, enquanto o sol subia no horizonte, tingindo a planície com fogo e ouro. Clara sentiu o coração se apertar. A casa, precária mas resistente, começava a se transformar num bastião. Cada madeira, reforçada, cada olhar atento, cada gesto silencioso de preparação, carregava o peso desesperado da guerra que avançava. No porão escuro da velha construção, Maia revelou histórias de sua própria luta, lembranças de batalhas e alianças quebradas, dos fantasmas que ainda atormentam a tribo. Ela confiava no poder da palavra, no risco da coragem que se ergue mesmo em meio à desilusão. E através daquele abraço tênue entre cultura e sobrevivência, Clara percebeu que não mais enfrentavam só o inimigo à porta, mas também os fantasmas e as sombras erguidas da própria desconfiança. Sob o olhar vigilante de Maia, Nael tomou nas mãos um pedaço de carvão e traçou linhas no chão ressequido, mapas simplificados com pontos estratégicos e rotas para a evasão. A aliança improvisada ganhava forma, não mais uma luta solitária entre uma viúva e um guerreiro, mas a junção tênue de forças e esperanças divididas. A noite que se propagava no deserto trouxe consigo sussurros de tempestade. O grupo armado da tribo aproximava-se, inspirado numa fúria ancestral que não conhecia piedade. Eles desciam das sombras como uma chuva espessa de lâminas invisíveis.
prontos para romper o silêncio da fazenda e o pacto frágil entre Clara, Nail e Maia. Enquanto as primeiras estrelas falhavam ao céu, Maia olhou para Clara com uma firmeza nova. Essa luta não é apenas pela vida, é pela alma de nosso povo. Eles não param até verem. Tudo quebrado, mas não desistiremos. E assim, sob a colina escura, enquanto o vento do deserto trazia os primeiros sons das botas silenciosas, a ameaça inadiável tomava forma. Um grupo armado preparava-se para a incursão final contra a fazenda. Uma sombra crescente a consumi-los em breve. A luz do entardecer infiltrava-se pelos interstícios das tábuas da casa, insinuando sombras que dançavam nas paredes, enquanto Clara ajustava as tábuas soltas. Seu olhar firme e decidido, transbordando uma confiança recém-descoberta. Cada golpe do martelo contra a madeira ressoava como um juramento silencioso. Ela lutaria com unhas e dentes para proteger Nail, aquele guerreiro ferido cujas sombras já haviam invadido sua alma. Ao seu lado, Maia movimentava-se, com a graça de quem carrega o peso de uma tribo, suas mãos habilidosas entrelaçando galhos secos e pedras para erguer pequenas barricadas em pontos estratégicos do terreno. Suas palavras fluíam como um fio condutor de conhecimento ancestral, explicando o significado da honra nas tradições Apache e o dilema cruel que Nail enfrentava. Ser leal à tribo ou ser fiel à misericórdia que escolheu estender. Nail, ainda trôpego, apoiava-se numa prancha improvisada. Mas seus olhos carregavam a clareza de um guerreiro que reconhecia o valor naquela aliança improvável. Ele contou, entre silêncios e periódicos gemidos de dor, histórias antigas da tribo, onde códigos severos ditavam a vida, onde a ajuda aos estranhos era traição punida com sangue. Mas também falou da fenda que sua rebeldia abriu, um buraco na muralha rígida da tradição, onde ele buscava algo que escapava à brutalidade da guerra. Clara escutava, absorvendo cada fragmento, sentindo a humanidade pulsar por trás da ferocidade. A noite desdobrava seu manto, quando Clara e Maia se sentaram junto a Nail, em círculo formado pela luz trêmula da fogueira improvisada, a única chama que os protegia da sombra crescente. Conversas fluíam em tons baixos, trançando memórias e sonhos, revelando feridas que iam além das cicatrizes visíveis. Naquele momento, Clara sentiu um fio invisível, unindo os três. A resistência silenciosa contra a fúria que se avizinhava. Ela confessou, em voz baixa, medos antigos e esperanças adormecidas, enquanto Nail partilhava os sonhos de um futuro, onde a fronteira não fosse linha de divisão, mas ponte. Maia, olhando para as estrelas que começavam a pontilhar o céu, explicou as regras não escritas da tribo, explicando que honra não era apenas blindagem para a violência, mas também o fardo das escolhas feitas no âmago da alma. Ela falou do irmão de Nail, um caçador impiedoso, que agora liderava a carga contra ele, um vínculo de sangue, que tornava aquele confronto inevitável e mais doloroso do que qualquer outra batalha. Silêncio se instaurou, pesado como o ar frio da madrugada. Clara sentiu o peso daquela verdade esmagadora. A guerra não estava apenas lá. Fora, era agora um eco dentro das próprias veias daquele homem. Na manhã seguinte, enquanto o deserto despertava em tons suaves, os três se dedicaram a reforçar a fazenda com mais vigor. Clara manejava machado e pregos como uma guerreira, enquanto Nail e Maia discutiam estratégias, rotas de fuga, pontos cegos, locais para emboscadas.
Cada detalhe era parte do escudo frágil que pretendiam erguer contra a tormenta que se aproximava. Conforme ajustavam a armadilha simples, Nahil partilhou palavras de seus ensinamentos mais escondidos. Ensinou Clara a ouvir o deserto, o sussurro do vento carregando o cheiro metálico de cavalos, o estalido súbito das folhas secas, sinais de passos furtivos, da vida invisível que rondava perigos e vidas. Maia traduziu, disse que entender o território significava também entender a si mesmo, e que ali estavam eles, todos em busca de uma forma nova de pertencimento, mesmo que temporária. Horas depois, Clara sentia o suor escorrer frio pela testa e o coração pulsar acelerado, mas também um fogo interno que nenhum medo poderia apagar. A vida ali se tornava mais que resistência. Era uma afirmação contra o silêncio da solidão, contra a lógica cruel que classificava inimigos antes de escutar suas histórias. Eles discutiram a iminente chegada da força liderada pelo irmão de Nahil. A ferocidade dele era conhecida como um vendaval capaz de levar tudo à frente, sem contemplações. Aquela notícia incendiou ansiedades, mas lançou luz sobre a importância do momento. Não apenas uma luta pela sobrevivência, mas pela alma de cada um ali. Nas horas finais do dia, quando as sombras alongaram seus dedos pelo solo árido, Clara preparou a casa, não mais como um refúgio frágil, mas como um bastião de resistência. Pendurou trapos reforçados nas janelas, alinhou armas improvisadas e colocou o abraço silencioso das mãos firmes por detrás de cada porta. Nahil, erguendo-se com esforço, lançou ao céu um olhar desafiador, escancarando a fenda entre o guerreiro que fugia e o homem disposto a enfrentar o próprio sangue para mudar o destino. Maia, ao seu lado, repetia mantra de força e esperança, de que até a morte carregava a possibilidade de renascimento. Quando a lua acendeu resignada, trazendo consigo a quietude inquieta da noite, o som distante alcançou seus ouvidos. Cascos batendo rente à terra, vozes baixas acelerando, o chefe do exército sombrio se aproximava sem aviso, carregando consigo a fúria daquele que compartilhava o sangue de Nahil. O silêncio pesado se rompeu com a certeza cruel. Nahil recebeu a notícia de que seu irmão liderava a carga contra eles, tornando o confronto inevitável e pessoal. O sol começava a tombar no horizonte quando o estrondo sutil da chegada dos guerreiros Apate rompeu o ar abafado que envolvia a fazenda. No alto da colina, aquela silhueta que Clara reconheceu com o coração apertado. O irmão de Nahil, um homem de olhos duros, tão azuis quanto as nuvens de tempestade que ameaçavam o deserto. Ele liderava seu grupo com a fria determinação de quem carrega sobre os ombros o peso da tradição, pronto para esmagar tudo. Ao redor da casa, o chão parecia pulsar com o ritmo das botas que avançavam. A areia levantada em nuvens tênues, cada passo como um tambor de guerra. Clara, de mãos firmes, apesar do medo que apertava seu peito, reforçava a trava da porta, a madeira rangendo sob a pressão. Nahil, cambaleante, ajustava seu arco com mãos que tremiam não só por causa da dor, mas pelo peso daquele confronto inevitável. Maia permanecia firme, as pupilas dilatadas na penumbra que caía, os dedos entrelaçados numa prece silenciosa. Ela havia vindo com uma promessa de aliança, mas agora observava como o círculo se fechava implacável ao seu redor. A fronteira entre a antiga lealdade e a luta por um futuro diferente se desvanecia na tensão elétrica do crepúsculo. O ar ficou denso, gravado pela respiração presa e pelo cheiro seco da terra levada pelos ventos. Nahil encara Clara. O brilho de sua voz cansada,
carregando um misto de dor e urgência. É ele, sussurrou. Meu irmão vem para encerrar isso, para impedir qualquer mudança. Seus olhos imploravam por força que ele ainda não tinha, por um milagre escondido nas sombras da noite. Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. Até ali, haviam sido combatentes isolados, unidas somente pelo delicado laço da esperança e da coragem. Agora, o adversário trazia um rosto familiar para Nail, oponentes que conheciam suas fraquezas, e um senso cru da guerra que não se dera conta em sua fúria. Os primeiros tiros surgiram distantes, mas o som se aproximava, cadenciado, ameaçador. Cada disparo era um estremecer na alma da viúva, um chamado para que o refúgio de madeira e esperança resistisse. Nail, mesmo enfraquecido, ergueu-se com dificuldade, empunhando o arco como quem segura a última linha entre a vida e o abismo. As vozes ecoavam entre as pedras e as árvores secas, ora bradando ordens, bora rugindo ameaças cruéis. Os guerrilheiros avançavam em silêncio ágil, como sombras vivas, que se entendiam pelo olhar e pelo ruído abafado das lanças raspando o chão. Maia se movimentava pelas janelas, observando as brechas, apontando com gestos ágeis onde poderiam esperar o ataque. Foi no instante em que uma flecha traçou o ar e cravou na porta que Clara percebeu o quão tênue era aquela linha entre vida e morte. Não houve tempo para murmúrios ou hesitações. O ataque explodiu com um rugido de aço e fúria. Clara agarrou uma velha espingarda, usando a força da determinação para apertar o gatilho. Enquanto Nail lutava, não só contra a dor, mas contra o espectro do passado que agora se materializava diante dele. Em meio ao caos, o duelo que era inevitável se fez. Nail encontrou seu irmão, os olhos se cruzando com um fogo antigo, carregado de rancor e saudade misturados. As palavras foram poucas. Golpes falavam por eles. Aço contra aço. Honra contra desespero. Sangue consumado na luta pelo que cada um acreditava ser justo. O resto do mundo se desfez naquele instante para Clara. O fogo, os gritos, a poeira que fervilhava pelo ar. Tudo se condensava na vontade feroz de proteger o único homem que agora significava seu futuro. Ela movimentava-se entre os ataques, uma sombra rápida de coragem e medo, desviando do perigo, mas também expondo-se sem hesitar quando a vida de Nail pendia na balança. Quando uma segunda flecha encontrou seu corpo, o impacto a derrubou ao chão, e um grito surdo escapou de seus lábios. O sangue quente manchava sua pele e a poeira, um ato violento que silenciou por um instante o tumulto ao redor. Nail, ao vê-la ferida, sentiu o chão ruir sob os pés. O homem que batalhava contra o irmão se afastou por um segundo, os olhos arregalados em horror e desespero. O instante fugaz onde a fúria deu lugar ao homem, o guerreiro ao irmão. Nada mais importava que aquela dolorosa visão. Nas profundezas da luta, Nail teve que decidir em meio ao turbilhão de aço, fogo e paixão, entre seguir a senda impiedosa do combate ou quebrar a cadeia que o aprisionava há tanto tempo. A escolha pesava como uma rocha. Salvar Clara era colocar tudo em risco. E foi nesse fervor de nada mais restar, no clímax dolorido daquela batalha, que Nail fez sua decisão desesperada, enquanto os ataques continuavam a cercar a fazenda. Abandonar as antigas divisões para proteger a vida que ainda pulsava ao lado dele. O destino, tão cruel e incerto, agora pendia daquela linha tênue,
selado pelo sangue que escorria silencioso na terra do deserto. A noite oscilava como uma vela à beira do apagão, carregando o frio e o medo em cada sopro invisível. No silêncio tenso da velha casa, Nail e Clara lutavam para manter vivos não só seus corpos, mas a frágil esperança que os unia. O guerreiro sentia o cansaço cravar profundas marcas em seus ossos, mas era a fúria ancestral da tribo que mais pesava em seu espírito. Com o olhar focado, Nail tomou a dianteira e, apoiado pela força silenciosa de Maia, propôs um caminho diferente, um abandono das antigas divisões para buscar a paz. Aquele gesto não era simples rendição, mas um ato de coragem quase heróico. Deixava para trás o legado de ódio e vergonha que há muito envenenava seu povo, arriscando tudo em nome de um futuro onde a sombra das armas pudesse ser dissipada pela palavra. Clara, ainda com os vestígios da batalha gravados nas mãos e no rosto, viu surgir no guerreiro uma mudança definitiva. O homem endurecido pelas tradições e feridas, agora se mostrava disposto a romper as correntes invisíveis que o prendiam. Era um momento de recomeço forçado, delicado como traçar um risco numa superfície estremecida pelo vento. Juntos, com Maia como ponte entre as forças brutas da tradição e o frágil impulso de transformação, eles buscaram artes antigas de comunicação e respeito. Nail dirigiu-se aos anciãos da tribo, o rosto marcado pelo desgaste, mas os olhos firmes na determinação da mudança. Ele falava não para se justificar, mas para lembrar que a misericórdia também podia ser honra. Que Clara, uma estrangeira destinada a ser vista como traidora, era na verdade uma guardiã da paz, um símbolo de que os valores poderiam evoluir. O silêncio que seguiu suas palavras pesava como pedra. Nenhuma palavra era perdida, nenhuma emoção ignorada. Os anciãos observavam, mediam cada gesto daquele homem que ousava desafiar o passado, em nome de uma esperança improvável. A tensão explode na imobilidade de um instante que parecia nada querer resolver e tudo carregar. Então, a voz imponente do líder, carregada pelo peso dos séculos, rompeu o ar. Anunciava um julgamento. Um teste não só para Clara e Nail, mas para toda a tribo, para a alma conturbada daquele povo que se debatia entre a tradição implacável e o sopro inovador da compaixão. O destino daquele casal improvável estava selado à mercê das decisões ancestrais. E enquanto as sombras se adensavam sob o céu estrelado da fronteira, a tensão atingia seu ápice, como o silêncio antes da tempestade, um instante suspenso no tempo, onde cada coração batia no compasso do inescapável. A sentença seria dita. O julgamento da tribo começaria. O silêncio da noite pesava na velha clareira onde a tribo se reunira para o julgamento. Clara permanecia de pé, firme, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, o olhar decidido mesmo sob o peso das acusações que pairavam no ar. Acusações de traição, de aliança proibida, de desafiar códigos tão antigos quanto o deserto que o cercava. Ao seu lado, Nail sustentava o peso das tradições e do desejo incandescente por um futuro diferente. Maia, com um semblante sereno, mas carregado de esperança, observava os anciãos, como se tentasse decifrar do olhar deles o destino que reservavam para os que ousaram romper o molde. O chefe dos anciãos, um homem de barba branca e voz grave, falou primeiro. O seu discurso carrega um misto de respeito e rigidez.
Clara, viúva solitária, que abriga em seu coração e em sua casa o espírito de um guerreiro Apache, enfrentamos aqui uma escolha que transcende a você e Nail. É uma escolha que toca nossa raiz, nossa honra e o futuro que queremos para nossa gente. O murmúrio se espalhou pela roda, um eco das dúvidas e temores guardados pela tribo. Nail deu um passo à frente, com um vigor que contrapunha suas feridas. Sua voz, firme e carregada da ancestralidade que tanto defendia e condenava, reverberou pelo círculo. A tradição não é prisão, mas pacto sagrado que deve viver e crescer com a alma do nosso povo. Clara não é inimiga, é aliada. Ela mostrou coragem, onde muitos viraram as costas. Nosso futuro não pode nascer do ódio, mas da coragem de mudar. Maia então falou com suavidade, traduzindo o sentimento que se alastrava no ar. Honrar não é apenas repetir os passos dos antepassados, mas reconhecer que a compaixão é força, que os tempos mudam e com eles a necessidade de encontrar novos caminhos para a sobrevivência e a paz. Os olhos dos anciãos se fecharam em contemplação. O silêncio se estendeu, pesado e denso, como se o próprio tempo hesitasse sobre a sentença a ser dada. Finalmente, o chefe elevou a voz, não como um veredicto, mas como um convite à esperança. Essa aldeia escolhe aceitar a união improvável entre vocês, como símbolo do que pode vir a ser nossa caminhada. Que a coragem que transborda desse vínculo seja farol para os que ainda temem a mudança. Um sussurro percorreu a roda, mistura de alívio e emoção contida. Clara sentiu uma lágrima furtiva escorrer-lhe pela face, não por fraqueza, mas pela intensidade da vitória conquistada com o poder da humanidade. Nail, ainda curvado pela dor física, ergueu o queixo com um sorriso cansado e profundo. Naqueles instantes, o deserto tornou-se testemunha da convergência de mundos. O silêncio da fronteira se quebrou com um novo ritmo, o compasso delicado da esperança. Nasceu ali uma aliança que transcendia as velhas feridas, aninhada na força da mudança e no reconhecimento mútuo. Ao amanhecer, Clara e Nail retornaram à casa. Agora, mais do que um simples abrigo, era o marco de uma nova era. As tábuas rejuntadas refletiam não apenas o labor da sobrevivência, mas a reconstrução do respeito. A terra seca sob seus pés pulsava com possibilidades antes negadas. Eles caminharam juntos pelas planícies, as mãos entrelaçadas. Nail contou histórias antigas, não mais para dividir, mas para compartilhar. Clara ouviu com o coração aberto, entendendo que o mundo, mesmo tão vasto e áspero, guardava espaço para quem escolhesse a coragem da empatia. A fronteira marcada pela luta e pela dor agora ostentava uma promessa. Aquela união improvável entre a viúva solitária e o guerreiro Apache deixava um legado que nem a aridez, nem a violência poderiam apagar. Era a semente de respeito florescendo no solo da adversidade, enquanto o sol subia, tingindo o céu, de um azul que parecia novo. A ira dos guerreiros dera lugar à transformação. O eco dos tambores endurecidos por eras passava agora a ressoar com a melodia da esperança. E no interior de Clara, Nail e Maia, pulsava a certeza de que os caminhos da paz eram trilhados pelos passos daqueles que não temiam mudar as histórias escritas pelo passado. A jornada findava, mas o futuro se desenhava infinito, aberto e iluminado, pronta para ser tecido com fios de coragem, compaixão e dignidade.
Na vastidão silenciosa da fronteira, a vida seguia, e com ela renascia aquilo que jamais deveria morrer: a fé no poder do humano se reconhecer no outro, mesmo entre mundos antes divididos.